Oi gente, hoje vou falar sobre o meu clube de leitura e mostrar todos os livros que eu li em 2025 por causa do clube e também o que vem aí nesse começo de ano relacionado ao clube também. Se você está procurando um clube de leitura para participar, eu vou contar para vocês como que funciona, todos os benefícios, tudo que você vai encontrar no meu clubinho, que é muito especial esse projeto. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas no começo desse vídeo e depois vamos falar de todos os livros que eu li com o clube em 2025. O clube de leitura está completando 5 anos nesse ano de 2026. Ele começou primeiro como clube de membros lá no YouTube e depois eu migrei para a plataforma do Catarse. E esse é um clube de leitura por assinatura. O site do Catarse é bem seguro para você fazer uma assinatura tanto por cartão de crédito quanto com boleto bancário. E o valor que você vai pagar por mês para participar do clube depende do nível que você quer participar. Então eu vou explicar para vocês como que funciona cada um dos níveis. No primeiro nível, que é o Patinho Amigo, você paga R$15 por mês, e esse nível eu fiz mais para quem quer apoiar o projeto sem participar das leituras coletivas. Mas você tem alguns benefícios também. Você é adicionado nos melhores amigos lá no meu Instagram. Eu posto às vezes coisas do meu dia a dia, algumas conversas, por exemplo, sobre séries e filmes. Então são stories exclusivos que normalmente eu não compartilho publicamente. Para quem participa das lives, também ganha um selinho de VIP lá no user das lives. E o mais legal é que completando 3 meses de assinatura, você recebe uma cartinha escrita à mão por mim com os marcadores do canal. Esses marcadores de patinhos vocês recebem na sua cartinha. Depois, o próximo nível é de uma assinatura de R$25 por mês, e esse é o nível no qual você participa do clube de leitura, participa das leituras coletivas. Então, além dos benefícios que eu falei anteriormente para vocês, vocês também têm acesso a um grupo exclusivo no Telegram, junto com os outros apoiadores, onde você tem mais interações no dia a dia comigo, fica por dentro de várias informações, tem conversas, né, com o pessoal ali do grupo, que é um grupo, gente, muito acolhedor. Teve muitas pessoas que fizeram amizade dentro do próprio clube, então, além do clube impulsionar as leituras de vocês, ele serve também para você criar novas amizades. Daí a gente faz encontrinhos, por exemplo, na Bienal do Livro. É um grupinho muito legal, gente. Eu sou extremamente apaixonada por essa comunidade que a gente criou. Dentro desse grupo do Telegram, eu faço uma reunião por videochamada mensal, onde a gente bate papo, faz sprint de leitura, e também agora nós estamos jogando bingo, valendo um livro da wishlist quem ganhar o bingo. Então esse encontrinho por videochamada acontece todo mês, e se você tem vergonha de aparecer na câmera, falar no microfone, não tem problema, você pode só assistir esse encontrinho, mas você fica à vontade também para poder participar quando você quiser. Também eu realizo 2 sorteios mensais de livro do desapego. O livro do desapego nem sempre é um livro usado que eu já li, já fiz alguma marcação no livro, não. Tem livros novos também, lançamentos que me mandam e eu acabo não lendo, não tendo interesse em ler, eu coloco na lista do desapego também. E você não recebe só o livro, eu acabo montando um kit especial para você com vários brindes literários, marcadores de páginas, pôster, eco bag às vezes também, post-it, vários brindes, e eu também deixo uma dedicatória no livro para você. Então, gente, é um pacotinho muito especial que vai chegar na sua casa, e eu realizo 2 sorteios desse por mês entre os membros. E é claro que nós temos a nossa leitura coletiva, que acontece todo o mês. Como que funciona a leitura coletiva? Primeiro, eu faço uma curadoria de livros que eu coloco lá para votação. Então, se você está participando do grupo, você tem direito a votar em qual dos livros você gostaria que a gente fizesse a leitura coletiva. E a maioria dos livros são livros de fantasia. Então, 6 meses no ano vão ser livros de fantasia e os outros 6 meses vão ser livros de outros gêneros literários. Tendo o livro escolhido, nós lemos ele durante um mês. Tem a data certinha da discussão do livro por videochamada, mas antes disso você pode ir comentando lá no grupo, tem um tópico separado para comentar somente sobre a leitura coletiva. Ele está associado com o site do Maratona, onde você pode fazer atualizações de leitura, marcar lá coisas com spoiler. A gente vai conversando ao longo do mês lá no grupo, e daí essa videochamada é para uma discussão final com spoiler, né, de todo o livro. Essa discussão fica gravada também, se você não puder participar no dia, depois você pode assistir
assistir a gravação e você pode também participar da discussão do livro, abrindo a câmera e falando no microfone também. Ou se você quiser só assistir, você pode só assistir. E eu também faço o sorteio do livro que foi escolhido para o próximo mês entre os participantes ali da videochamada. Então, gente, como vocês puderam ver, ao todo são 4 sorteios. Tem 2 sorteios do desapego, que é incluso para todo mundo que tá ali no grupo. Tem o sorteio do bingo, para quem estiver participando ali da reunião e ganhar o bingo, ganha um livro da wishlist da Amazon. E o sorteio do livro da leitura coletiva para quem tá participando ativamente ali das discussões. O próximo nível é o nível que você paga R$30 por mês. Nesse nível você tem todos os benefícios que eu já falei até agora, mas também você tem o direito a escolher um livro para eu ler se você for sorteado. Esse livro que você vai escolher vai ser entre todos os livros que eu tenho aqui para ler. Eu vou passar a lista para você escolher esse livro e se você tiver esse livro aí para você ler também, nós podemos ler juntos em uma conversa privada. Então a gente faz um buddy read dessa leitura que você escolheu. Depois eu vou mostrar também para vocês quais foram os livros que eu li o ano passado que foi escolhido pelos apoiadores. Daí tem o nível do livro viajante, que é R$35 por mês, só que esse nível está esgotado. Então, se você for entrar no clube de leitura agora e tem interesse em participar do livro viajante, você me comunica esse interesse e daí eu te coloco numa lista de espera, porque daí quando começar um próximo ciclo, às vezes tem alguns membros que saem da dinâmica ali do livro viajante e você pode entrar no lugar. Quando você entrar no lugar dessa outra pessoa é que você muda o seu nível para o do livro viajante. E como que funciona o livro viajante, gente? É bem legal. Eu monto um grupo com 5 pessoas. Eu e essas pessoas escolhemos juntos um livro pra gente ler. Então é um livro que todo mundo quer ler desse grupo. Normalmente eu que disponibilizo o livro pra gente ler e daí eu começo a leitura, faço anotações no livro durante a leitura e depois eu envio para a próxima pessoa do grupo. Essa próxima pessoa do grupo vai ler o livro também, fazer anotações e vai mandar consequentemente para a próxima. E é assim que o livro vai parar na casa de cada uma das pessoas do grupo. E no final, quando todo mundo tiver lido o livro, a gente faz uma discussão do livro também, contando a experiência de ler ele como livro viajante. E daí eu sorteio esse livro para uma das pessoas do grupo ficar com ele de recordação. Mas pode acontecer também se você quiser disponibilizar o seu livro pra gente ler, como aconteceu com esse livro aqui, que era de uma apoiadora do Catarse. Ela que começou lendo ele, passou pela casa de todo mundo, agora eu sou a última a ler, depois o livro vai retornar para ela. Também tem essa opção, é tudo em acordo ali com o grupo. E a experiência de você ler com a marcação das outras pessoas é muito legal, olha, dá pra ver que algumas coisas que foram escritas aqui no livro e é uma experiência única, então vale muito a pena fazer parte. E por fim, o último nível do clube é o Patinho Rei, onde você paga R$50 por mês. Você tem todos os benefícios anteriores, tirando o livro viajante, que como eu falei para vocês, você entra numa lista de espera. E daí você também tem o benefício de a cada 6 meses você recebe um livro da sua wishlist que é lançamento do ano. Para quem pode contribuir com mais, além de você apoiar o meu trabalho com mais, você acaba recebendo um livro todo semestre. E outro benefício que todos os apoiadores têm direito é que quando você completa 1 ano de apoio, você recebe essa caneca exclusiva do clube. Aqui tá escrito Book Club para toda a vida. Aqui atrás, então, fala do clube da Paty e diz desde que ano você é membro do clube. Essa caneca aqui é a lilás, mas também tem na opção rosa, azul e preto. Então, todo mundo que apoia o meu projeto no Catarse, quando completa 1 ano, recebe essa caneca na sua casa. E é assim que funciona o meu clube de leitura. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. As assinaturas, elas são mensais, então você pode cancelar quando você quiser também. Pode cancelar por um tempo e depois retornar também, não tem problema. É uma forma muito legal de vocês apoiarem o meu trabalho e terem mais interações diretas comigo, conhecer novos amigos que provavelmente têm o mesmo gosto literário que você, porque normalmente o pessoal ali que faz parte do clube gostam bastante das minhas recomendações, tem o gosto muito parecido comigo. Então, se você se encaixa nisso também, provavelmente você vai fazer amigos que são bem parecidos com você. Sem contar que o clube vai impulsionar muito mais as suas leituras ao longo do
ano, porque você vai ter esses livros mensais para você ler e participar. Além disso, a gente combina, às vezes, outras leituras coletivas extraoficiais. O pessoal lá do grupo gosta de ler bastante. E agora eu vou mostrar para vocês, então, todos os livros que eu li o ano passado por causa do clube de leitura. Vou começar mostrando, então, as leituras coletivas que teve todos os meses. Porém, a gente começou o ano de 2025 fazendo uma leitura bimestral, que foi de Warbreaker, por 2 motivos. Primeiro, porque esse livro é bem grandão, é um calhamaço, então a gente achou melhor dividir em 2 meses a leitura dele. Segundo, porque eu acabei viajando no mês de fevereiro, eu fui fazer intercâmbio, fiquei o mês todo fora, então acabou me ajudando bastante ter feito essa leitura bimestral. E se você viu o meu vídeo das melhores leituras, esse daqui acabou sendo uma delas, sem contar que a maioria do pessoal lá do grupo gosta muito de Brandon Sanderson, então a gente tá sempre lendo e comentando sobre esse autor, se você é muito fã dele também. Daí no mês de março a leitura foi de O Livro das Portas, que também foi um outro livro favorito, não só meu, mas de muitas pessoas lá do clube. Acho que a maioria gostou muito do livro. Ele gerou muitas discussões, porque ele é um livro com bastante ação, sempre acontecia alguma coisa, e eu acho que a gente ficou muito surpreso com várias coisas desse livro. Teve algumas questões no final que a gente meio que discordou, assim. Por exemplo, eu deixei o livro com 4,5 estrelas por conta dessa coisinha ali no final da história. Mas foi um livro incrível, inesquecível, memorável. Eu lembro bastante desse livro. No mês de abril, a gente leu A Curandeira de Zalindov. Esse daqui é o primeiro livro de uma série também. Foi um livro que dividiu opiniões, mas eu acho que a maioria gostou do livro. Eu fui uma pessoa que não estava gostando muito do livro, mas no final todos concordamos que foi uma das melhores reviravoltas que poderia ter no final dessa história, e eu fiquei muito curiosa para ler a continuação por conta disso. E quando sair a continuação desse livro, eu vou convidar o pessoal lá do grupo para a gente ler juntos também, numa leitura extraoficial. No mês de maio, a leitura foi Um Destino Tatuado em Sangue. Nós já tínhamos lido a série da Ponte Entre Reinos no clube também, nos anos anteriores, então por isso que esse livro acabou sendo escolhido também, da mesma autora pra gente ler. Só que esse daqui dividiu muita opinião. Teve muitas pessoas que odiaram muito esse livro e outras pessoas que acharam muito divertido, mas eu acho que a maioria não gostou. Eu fui, assim, a que mais defendi o livro, eu fui a que mais gostei dele, e assim, foi muito legal a discussão, foi muito engraçada também a discussão desse livro, e ele quase entrou nas minhas leituras favoritas do ano, gente. Eu tenho muitas coisas para defender sobre ele, e agora eu quero ler a continuação do livro, porém eu vou acabar lendo meio que sozinha a continuação, porque, como eu falei pra vocês, a maioria do pessoal não gostou, então eu vou ler meio que sozinha agora a continuação desse livro. No mês de junho, a leitura foi A Linguagem dos Dragões. Esse livro aqui eu acho que a maioria gostou dele também. Eu gostei, mas teve algumas situações com a protagonista que a gente passa um pouco de raiva, e eu espero que ela amadureça um pouco mais ali para a continuação. Também é um livro que, quando sair a continuação agora esse ano, eu vou convidar o pessoal para ler junto também. E ele é muito legal, né? Porque ele traz essa mitologia do dragão e é uma ambientação diferente também de outras séries de fantasia. Então eu acho que foi uma ótima escolha ter colocado ele no clube também. No mês de julho, nós lemos O Familiar, da Leigh Bardugo, e foi um livro que não agradou muito a maioria das pessoas. Eu acho que teve uma apoiadora que defendeu bastante esse livro na discussão, mas a maioria, assim, achou o livro bem chato, meio meh, teve a opinião parecida comigo. E nós tínhamos lido Nona Casa no clube uma vez também, e eu acabei abandonando naquela época, e eu acho que muitas pessoas não tinham gostado também. Eu resolvi dar mais uma chance para Leigh Bardugo, mas não rolou, então eu acho que esse daqui foi uma das leituras, assim, que a maioria não gostou também. E daí nós lemos um autor muito queridinho pelo clube, que é o T.J. Clooney, com A Vida Entre Marionetes, no mês de agosto. A gente já leu todos os livros do T.J. Clooney no clube de leitura, então por isso que eu falo que ele é um autor queridinho do clube. A gente tem até algumas piadinhas internas envolvendo o T.J. Clooney. Tem uma testemunha de T.J. Clooney lá no clube também, que se vocês entrarem, vocês vão descobrir. Esse livro aqui, na verdade, eu acho que foi o livro que menos pessoas participaram da leitura coletiva. Eu acho que é porque o livro estava muito caro.
muito e muitas pessoas não conseguiram comprar ele para ler. Ele foi um livro assim que meio que decepcionou um pouco, porque ele foi o livro que a gente menos gostou do autor. Os outros livros tinham sido favoritos, tinham sido incríveis e não rolou muito com esse livro quando a gente leu. Então acho que mais ou menos foi essa a opinião que a gente teve sobre essa leitura. Agora eu vou dizer para vocês que o livro do ano do clube de leitura, que eu acho que mais pessoas participaram da leitura coletiva, a gente comentou muito sobre ele, tipo, toda hora a gente tava falando sobre ele, e ele foi favorito de muitas pessoas e também está entre os meus favoritos do ano. Foi o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Esse livro aqui foi lido no mês de setembro e foi um livro bem diferente dos outros, como vocês puderam ver, né? Ele é um livro de terror e aquele terror bem nojento e estranho, e foi muito divertido. Esse livro é muito bom, eu já falei bastante dele aqui no canal pra vocês. Várias pessoas se divertiram bastante lendo ele lá no clube. Eu acho que foi uma leitura que todo mundo aproveitou muito bem, pelo que eu vi ali na discussão do livro, então foi o sucesso do ano esse livro aqui. No mês de outubro nós lemos uma outra autora queridinha do clube também, que é a R.F. Kuang. Nós já lemos todos os outros livros da Kuang no clube também, A Guerra da Papoula, A Impostora e Babel. E agora foi a vez de Catábasis. Esse livro aqui também acho que ficou meio dividido, mas eu acho que a maioria gostou do livro, teve uma opinião meio parecida. Eu fui uma das pessoas que mais gostou do livro, ele chegou a ser um dos meus favoritos do ano. Eu acho que os outros membros não chegaram a favoritar o livro, mas não que eles não gostaram. E foi um livro também que a gente discutiu bastante sobre ele, principalmente porque tem várias pessoas lá no clube que fazem parte de uma vida acadêmica e que se identificou bastante com as críticas que a autora trouxe aqui no livro em relação a isso, então foi bem interessante ver experiências sendo compartilhadas também por conta do que a autora trouxe aqui no livro. Agora eu acho que uma das maiores surpresas foi a leitura do mês de novembro, que foi Quicksilver. A votação do livro de novembro ficou muito disputada entre esse livro e o livro da Victoria Schwab, que é o Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite. Daí o Quicksilver acabou ganhando. E quem não votou no Quicksilver estava com o pé atrás, sabe? Se esse livro era bom ou não, se ele era só hypado, e acabou que a gente gostou do livro. A maioria do pessoal ali que leu o livro, pelo jeito, gostou bastante. Foi, assim, eu acho que a surpresa, né, do ano. Ele entrou nos meus favoritos também, surpreendentemente. E quando sair a continuação, vamos ler juntos lá no clube também a continuação de Quicksilver. E daí, a leitura de dezembro, a última leitura do ano, foi a maior decepção do clube. Porque eu acho que uma pessoa só gostou do livro. Assim, o resto todo mundo odiou o livro. A gente não gostou de Expresso Fantasma, do Thiago Valente, e teve muitas críticas, assim, sobre o mistério do livro, que faltou bastante coisa disso. Eu vou explicar melhor pra vocês em um vlog de leitura que vai sair aqui no canal, mas todo mundo teve uma opinião muito parecida sobre o que a gente não gostou, assim, foi muito parecido. Só que, assim, no final do ano a gente escolhe uma leitura um pouco mais leve, um pouco mais descontraída pra ler, e funcionou nesse quesito, até porque tinha o audiobook disponível para escutar, tinha no Kindle Unlimited. Então era para ser uma leitura mais leve, mais tranquila de final de ano, porque é uma data onde as pessoas estão viajando, se encontrando com a família, ou tá finalizando coisas ali no final do ano, então é meio corrido. Mas infelizmente eu acho que de todos foi a pior leitura do clube no ano de 2025. E já temos as próximas leituras coletivas definidas agora no começo do ano. Como eu falei para vocês, esse ano vai ser 6 meses com livros de fantasia e 6 meses de outros gêneros. Em 2025, como vocês puderam ver, a gente leu mais fantasia, mas eu vou mudar isso, né, esse ano de 2026. Então, a primeira leitura do ano, a leitura de janeiro, é O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Já faz tempo que a gente tá com vontade de ler essa série, até a gente ia fazer uma leitura extraoficial dessa série, mas agora eu coloquei como oficial do clube aí pro mês
mês de janeiro. E os próximos livros, quem quiser ler também lá no grupo, nós vamos ler juntos, discutir, né, sobre os próximos livros. Então essa é a leitura oficial que está acontecendo agora no mês de janeiro. A leitura do mês de fevereiro é um romance com mistério, que é esse daqui, Os Descaminhos de June Farrell, lançado pela editora Arlequim. Esse foi o livro escolhido e é um livro que eu queria muito ler, assim, que me chamou muito a atenção. E eu gosto muito quando tem um livro que mistura gêneros, né? Ele mistura magia, romance, mistério, então parece ser bem interessante. E o livro escolhido no mês de março é um novo livro da Owen Hamilton, Virtudes Infames, que é uma romantasia da mesma autora de A Rebelde do Deserto. Eu acho que ele foi mais escolhido pelo fato de ser dessa autora, mas estou com grandes expectativas de que ele seja um ótimo livro também para esse ano de 2026. Os próximos livros do clube a gente ainda vai escolher, vai ter outras votações para escolher os próximos livros ao longo do ano, tá, gente? Eu não defino todos os livros no começo do ano. Ao longo do ano a gente vai escolhendo os próximos livros dos outros meses. Agora eu vou falar para vocês quais foram os livros que os apoiadores escolheram para eu ler. Sabe, daquele benefício onde a pessoa é sorteada e nós lemos o livro juntos? Mas deixa eu contar para vocês que eu me atrasei um pouco nessa dinâmica, então tem alguns livros que ficaram agora para 2026, que era para eu ter lido o ano passado. O primeiro livro foi o Jogando no Seu Time, que foi escolhido pela Thaís. A Thaís terminou o livro muito rápido e eu acabei ficando para trás dessa leitura. Eu não estava gostando muito do livro, eu não estava muito imersa na história, porque no começo do ano eu estava planejando ainda o meu intercâmbio, então a minha cabeça estava em outro lugar. Então eu comecei ele, eu acho que eu li umas 60 páginas e eu resolvi meio que abandonar a leitura dele para voltar um outro dia. Então a primeira leitura do ano não deu muito certo, tá? E daí a segunda leitura foi de Semente Originária, que a Ju escolheu pra gente ler esse livro. E esse livro funcionou muito bem, porque depois eu quis ler todos os outros livros da série em sequência. E como várias pessoas lá do clube compraram esses livros em uma promoção da Livraria Curitiba, a gente fez uma leitura extra da série da Octavia Butler. Então, essa daqui foi uma escolha super certeira que a Ju fez e que daí rendeu ainda outros meses da gente discutindo sobre essa série. Eu também li A Rosa da Meia-Noite, porque a Grace escolheu esse livro pra gente ler, e era um livro que eu tinha encalhado aqui há muito tempo, e ela também tinha esse livro encalhado. Então nós finalmente lemos ele, e eu sou muito grata por ela ter escolhido Lucinda Riley para eu ler, porque eu quero muito ler pelo menos um livro dessa autora por ano. É uma leitura muito gostosa, que você não quer que termine nunca, é uma história muito envolvente, muito emocionante, e entrou nas minhas melhores leituras do ano. Eu acho que foi a minha leitura favorita aí de todos os que os membros escolheram para eu ler. Depois eu li Uma Escada para o Céu, do John Boyne, que também é um livro que eu tinha encalhado aqui da Tag Inéditos, e que a Nayara também tinha esse livro, porque esse livro nem foi publicado pela Companhia das Letras, é só quem tem ele da Tag Inéditos que tem o livro. E é uma história que você passa muita raiva, só que é uma história muito boa, sabe? Com um final muito chocante também. Então eu fiquei muito surpresa com essa leitura. Foi um livro 5 estrelas, ele quase entrou nos meus favoritos do ano. Esse autor escreve muito bem. Todos os livros dele que eu li foram 5 estrelas. Então esse daqui aconteceu isso também e ficou entre as melhores leituras das escolhidas pelos membros. Depois o Paulo foi sorteado e escolheu pra gente ler A Boa Mentira, dessa coleção do Elas em Evidência da Dark Side. Esse daqui também foi um suspense que é um dos meus favoritos. Ele quase entrou também na minha lista ali dos melhores do ano. Ele é um livro com serial killer que tem uma reviravolta bem surpreendente, assim, que me pegou de surpresa. E ele é um livro muito rápido de ler. Eu acho que eu e o Paulo lemos assim em uns 3 dias, 4 dias. A gente leu muito rápido, porque começava a ler e não conseguia parar a leitura. Depois, a próxima leitura foi A Dança da Floresta, que a Débora escolheu esse livro pra gente ler. Ela também tinha esse livro aí na TBR dela há bastante tempo. E foi uma leitura que a gente foi acompanhando bem certinho, lendo um capítulo por dia, mais ou menos,
porque os capítulos eram grandes. Foi uma leitura bem diferente do que eu esperava. Eu já falei sobre o livro que eu achei ele muito pesado, eu não esperava que ele fosse tão pesado assim. E daí eu não gostei tanto como eu achei que fosse gostar, mas foi um livro muito bom. Foi uma história assim que eu acho que vai ficar bem memorável, principalmente. E a Débora, ela amou muito o livro, ela favoritou, ela se emocionou bastante. Eu já não, eu achei o livro triste demais no sentido que me incomodou, sabe, um pouco o sofrimento que o livro traz. Então a gente teve opiniões parecidas em algumas coisas e outras opiniões diferentes também. Depois teve a leitura que eu menos gostei ali das escolhas que foram feitas, que foi Powerless. A Mariana que escolheu esse livro pra gente ler e eu acabei abandonando ele. Acabei abandonando ela também, né? Ela continuou a leitura do livro e ela gostou bastante do livro. Eu acho que ela logo em seguida leu as continuações também, mas esse livro não funcionou muito pra mim. Eu não tava gostando do protagonista, eu tava achando o livro bem genérico, sem muitas coisas que me chamavam a atenção, me deixavam interessada, sabe, pra terminar o livro. Então foi uma das minhas leituras abandonadas, uma das leituras que eu menos gostei aí do ano. E depois veio uma das minhas leituras favoritas do ano também, que foi Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. A Maíra que escolheu esse livro pra gente ler, depois de uma tentativa frustrada, porque ela tinha escolhido Binding 13 pra gente ler por primeiro. Só que daí, o Binding 13 eu abandonei bem no comecinho, falei pra ela que não ia rolar pra mim. Então daí eu deixei ela escolher outro livro pra gente ler. Esse daqui, por exemplo, eu já tinha passado da metade, já tava lá em 65%, por exemplo. Então eu não finalizei. Eu li a maior parte do livro junto com a Mariana, mas daí o Binding 13 foi bem no comecinho da história, né? Ele era um livro enorme. Daí depois a gente leu Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, e foi uma grande surpresa. Eu gostei muito, muito do livro, e a gente teve uma opinião diferente também, porque a Maíra não gostou do livro. Então foi muito engraçado que ela não gostou e eu acabei gostando muito, entrou entre os meus favoritos. E no começo eu pensei que não ia gostar, não tinha me prendido muito, mas depois da metade do livro eu acabei amando muito. Depois, ali no finalzinho do ano, eu li Rumores da Cidade, com a Priscila. Esse daqui é um livro nacional do Lucas Rocha. É um livro adolescente que me surpreendeu bastante, porque eu não tenho lido mais livros adolescentes e eu acabei gostando muito desse. Esse daqui eu escutei o audiobook, a Priscila também. Ela escutou em um dia, eu escutei em 2 dias, então foi bem rápido de ler esse livro e realmente, assim, me pegou de surpresa. Eu não esperava gostar tanto dele. Eu achei que ele é um livro bem inspirador, bem legal. E ela também gostou do livro, a gente teve a opinião bem parecida sobre ele. Eu acho que foi um livro que acrescentou bastante ali no nosso final de ano. E uma leitura que estava atrasada, mas eu consegui concluir aqui no comecinho do ano, que foi Tudo o que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros. Eu li esse livro junto com a Francimone. Ela amou muito o livro, entrou nos favoritos dela e eu também gostei muito do livro. Eu não cheguei a favoritar ele, mas eu gostei muito da história, valeu super a pena conhecer esse romance da autora da Quarta Asa. Eu quero ler os outros romances dela também, porque esse daqui é o tipo de romance que eu gosto, aquele romance que envolve coisas históricas, porque tem uma história aqui da Segunda Guerra, tem uma história de amor bem comovente e que tem até algumas reviravoltas na história que me pegaram de surpresa. Eu gostei muito, gente, vai sair o vlog ainda no qual eu faço essa leitura, que vocês vão saber um pouco mais sobre o que eu achei do livro. E as leituras que estão atrasadas, né, como eu falei pra vocês, a Andressa foi sorteada e escolheu O Garoto do Colorado pra gente ler, do Stephen King. Essa leitura vai ser bem curtinha e vai ser a próxima aí que eu vou ler. E a Gabriela também foi sorteada pra escolher um livro pra eu ler. O ano retrasado, ela também tinha sido sorteada e escolheu pra gente ler Filha dos Ossos. Então agora a gente vai ler a continuação, que é Império dos Ossos. Então vai ser muito legal que a gente lê os 2 livros juntas. Também tá aí no meu radar entre as minhas próximas leituras. E para finalizar esse vídeo, gente, deixa eu contar um pouquinho sobre os livros viajantes que a gente leu em 2025. O Despertar da Chama Eterna foi um livro viajante que eu já comentei com vocês no vídeo das piores leituras, que eu fui obrigada a ler até o final, porque
se não fosse Livro Viajante, eu teria abandonado esse livro. Eu não gostei muito dele, mas as outras meninas do grupo, algumas gostaram. Não foi lá aquele livro, né, incrível, mas elas até que gostaram um pouquinho da história. Depois, eu também li Duas Coroas Retorcidas, que foi um que eu amei. Foi uma das minhas leituras favoritas do ano e foi unânime, todo mundo do grupo gostou muito do livro, gostou muito da conclusão. Outro livro viajante também, que foi assim, ó, de aquecer o coração e que quase entrou na minha lista dos melhores do ano, foi 7 Anos Entre Nós. Eu vi que esse livro entrou na lista de favorito de várias pessoas. Ele é um livro muito amorzinho, é um livro de romance, assim, bem legal. Eu gostei muito da construção desse livro e foi unânime também. Todo mundo do grupo gostou muito desse livro. E o outro livro foi As Sete Chaves, da Freida McFadden. Eu gostei desse livro, ele foi bem rapidinho de ler, ele teve uma reviravolta, algumas surpresas bem interessantes, mas esse livro ainda tá rodando ali na casa das meninas, ainda não foi finalizada a leitura por todos os membros do grupo, então eu ainda não sei o que elas acharam do livro, vamos ver depois. Ah, e teve também agora no comecinho do ano, eu já li a lista de leitura para Corações Solitários, foi a última leitura que eu concluí, eu enviei o livro semana passada. Foi uma leitura muito fofa também, de aquecer o coração, só que o livro ele foi bem demorado de ler. Eu pensava que eu fosse ler ele mais rápido, só que eu demorei bastante para ler ele, ficou um pouco densa, um pouco pesada a leitura em algum momento, mas no geral eu gostei bastante do livro, eu acho que o pessoal do grupo vai gostar bastante também. E daí eu já tô aqui com mais 3 livros viajantes para ler. Esse daqui, como eu falei antes, eu sou a última a ler ele, então ele já tá aqui, ó, cheio de marcação e eu vou ler com a marcação de todo mundo e daí esse livro pertence à Larissa, que daí eu vou enviar para ela. Inclusive, esse grupo aqui é o grupo que lê livros de suspense. E daí o grupo que a gente leu a duologia do Rei Pastor, a gente vai ler o outro livro da autora também, da Rachel Gilling, que é O Cavaleiro e a Mariposa. Então, esse daqui também vai ser um livro viajante desse ano. E aquele grupo que leu O Despertar da Chama Eterna, agora vai ler esse livrão aqui, ó, A Sombra dos Deuses. Também eu que vou começar lendo ele, fazer minhas anotações. E eu espero que ele seja um livro muito bom, pelo que eu vi as pessoas falando. Ele tem mitologia de viking. Então, é mais ou menos assim os livros viajantes que estão rolando aí nesse ano de 2026. E é isso, gente. Esse vídeo ficou enorme, mas eu precisava atualizar vocês sobre esse clube maravilhoso, que é um projeto muito especial para mim, que significa muito para mim. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Então, se você está considerando participar do clube de leitura, tem o link aqui para vocês participarem na caixa de descrição. Vocês lerem certinho lá os benefícios. Mande sua dúvida aqui nos comentários. Curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!